Boa noite a todas e todos os educadores presentes que estão aqui chegando ao nosso webinar, né? Hoje a gente vai falar um pouco e vai tirar as dúvidas sobre a boa comunicação entre as escolas e as famílias. A gente sabe que o momento que a gente está vivendo hoje é propício, né, para se falar sobre comunicação, ainda mais com com esse, com essa comunicação, essa boa comunicação perdida em um emaranhado de decisões, de normativas, de decretos, de fake news. Então, falar sobre boa comunicação, principalmente da escola com as famílias, é muito, muito importante, né? Enquanto as pessoas vão chegando aí, a gente já está com mais de 30 pessoas participantes, e a gente vai dar o segmento e vamos ser pontual aí nesse nosso webinar, né? Desde que a atual diretoria assumiu o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, nós iniciamos uma série de cursos e palestras frequentes sobre os mais variados temas, os mais variados assuntos que se relacionam com a educação. Nós apostamos também na formação dos professores, já que são os professores e professoras que garantem que o ensino e a aprendizagem nas escolas seja de qualidade, né? E nesses cursos de formação que a gente iniciou no ano de 2018, quando a atual diretoria assumiu, nós fizemos uma série de eventos. Só para vocês terem uma ideia, só no ano passado passaram pelos nossos cursos presenciais mais de 7.000 educadores. E agora, como nós estamos impossibilitados de nos encontrar presencialmente, nós nos juntamos aí a essas diversas lives, webinars, né, que tentam dar um alento aí aos educadores, um alento às escolas, aos diretores, trazer informação de qualidade, né, trazer propostas, trazer alternativas para esse momento que a gente está vivendo, e nesse contexto falar sobre educação é fundamental. Eu queria dar a palavra agora para a presidente do Sinep, a Zuleika, que vai dar as boas-vindas aí para os participantes que estão entrando aqui no nosso webinar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Um prazer novamente estar aqui essa noite com vocês, falar de comunicação, receber a Bruna aí, que só mexe com comunicação de manhã, de tarde e à noite, né? Então, assim, uma pessoa que veio para dar, tenho certeza que vai dar muitas dicas e orientar muitas das escolas. E a comunicação, gente, nas escolas é fundamental, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, no princípio, eu acho que o que faltou mais na gente foi essa comunicação, porque como nós não podíamos atender as famílias presencialmente, né, os canais de comunicação não estavam ainda tão bem harmonizados dentro da escola, né? E nós também fomos pegos de surpresa e, consequentemente, a organizar esse tipo de comunicação que as escolas deveriam estar dando às famílias foi um pouco tumultuado no começo do fechamento das escolas. Mas tudo é momento para aprendizagem, eu acho que tudo é momento de reflexão, e com a fala da Bruna hoje, eu tenho certeza que tudo que a gente está passando agora, né, bons frutos virão. E com certeza nós vamos estar melhores quando voltarmos presencialmente e alinhados também na questão principal da escola, né, que é informar. E para informar, como o Lucas bem disse, né, a informação, além dela ter um peso muito grande, ela deve ser uma informação que chegue ao outro de uma maneira leve, de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, e que as pessoas possam entender o que realmente você está querendo falar, né? Então, a comunicação é muito importante, né? Porque o ponto, uma vírgula, qualquer coisa que se coloca dentro da comunicação, na fala ou na escrita, ela vai influenciar nessa interpretação. Então, eu tenho certeza que nós, nesses momentos aí que estamos passando, muito nós temos aprendido. E aprender é sempre bom. Então, eu tenho certeza que como o Lucas disse, esse trabalho que o Sinep continua fazendo, mesmo nessa época de pandemia, ele acalenta os educadores, né, acalenta os gestores,
acalenta as equipes das escolas que às vezes se sente um pouco perdida. E é para isso que a gente está aqui e vamos continuar trazendo sempre novidades e coisas boas para vocês. Muito obrigada e aproveitem bem essa noite. Obrigado, Zuleika. Eu queria também aproveitar para agradecer ao Jonas Matias, que está aqui também invisível, mas ele é o responsável por toda a parte técnica aqui do nosso encontro. E a ideia de se fazer esse webinar veio de uma observação desde que as aulas presenciais foram suspensas. Algumas escolas estavam um pouco perdidas, os pais reclamando, cobrando posicionamento, e a palavra comunicar, ela vem do latim e significa usar em comum ou partilhar. E é justamente isso que nós precisamos nesse momento, né? Usar as informações em comum e partilhar essas informações da melhor maneira possível. E é por isso que esse webinar, Comunicação Institucional da Escola com os Pais, das famílias, né, com os pais, estratégias, canais e organização de ações, traz como convidada uma especialista em comunicação digital, inclusive que trabalha com gestão de crise, que é muito importante nesse momento, também design estratégico, certificada pelo Google e resultados digitais, fundadora da agência Veta e responsável pelas ideias, pelas campanhas e pelos vídeos do Cinep que vocês veem nas redes sociais, e essas ações têm uma participação muito forte da Bruna, né? Bruna Lopes, que está aqui com a gente. E antes da gente começar, eu queria só orientar que vocês podem utilizar o chat, né, para se apresentar, se cumprimentar, conversar, colocar as impressões de vocês, mas como o número de inscritos para esse webinar está muito alto, fica difícil a gente acompanhar as perguntas pelo chat. Então, se vocês verem do lado do botão do chat, quando vocês entram, né, para poder conversar, do lado tem um botão que se chama Q&A, que significa Questions and Answers, que é perguntas e respostas. Está aí do lado do chat. Se quiser fazer pergunta, é só colocar, clicar, e aí a gente vai poder, depois da apresentação da Bruna, vai ter um espaço aí para a gente poder conversar e poder tirar essas dúvidas que têm afligido tantas escolas nessa relação com as famílias, né, na comunicação. Então, sem mais demora, com vocês, Bruna Lopes. Bruna, antes de tudo, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite do Cinep. Para a gente é uma honra e uma satisfação muito grande ter você conosco nessa noite. Obrigada, Lucas. Obrigada, Zuleika. Obrigada aí pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite para falar de um assunto que eu respiro o tempo todo, como mesmo disse a Zuleika, eu falo sobre isso de manhã, de tarde, de noite. E eu queria fazer um convite, primeiramente fazer um convite antes de dar início à minha apresentação. Eu acho que essa temática ela não se encerra aqui. Existem muitas dúvidas, e essas dúvidas elas acontecem diariamente e elas mudam a cada dia. Então, eu vou deixar os meus canais de comunicação abertos. Quem tiver alguma dúvida e queira esclarecer, pode entrar em contato comigo, tá? Eu estou sempre à disposição em ajudá-los, porque eu tenho certeza que a dúvida de vocês me faz também aprender. E eu estou no Cinep já tem um tempo, eu já trabalho com a área de educação já tem um tempo. Então, só rapidamente eu vou me apresentar aqui. Eu sou formada em comunicação digital e eu sou especialista em design estratégico e marketing digital. E já tem mais ou menos uns 10 anos que eu tenho uma agência de comunicação. Então, com isso, eu venho aprendendo ao longo desses anos a trabalhar justamente também com gestão de crise, com design estratégico. E na área da educação tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu venho trabalhando também com algumas escolas. E, consequentemente, isso me trouxe uma bagagem para que eu possa estar aqui hoje falando um pouquinho sobre essa gestão estratégica da comunicação entre as famílias e as escolas. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui, fiquem à vontade para perguntar no chat, tá? A ideia é que no final a gente abra para as perguntas, mas vocês podem também ficar à vontade para questionar caso alguma explicação aqui não tenha sido muito clara. Vamos lá. Lucas, me dá só um ok, por favor, se está tudo certinho aí. Tudo certo. Só lembrando, pessoal, perguntas ao lado do chat, no Q&A, que é Questions and Answers, perguntas e respostas, e aí lá no final a gente vai tirar todas as dúvidas. Perfeito. Então vamos lá.
Bom, nós vamos falar sobre comunicação institucional da escola com os pais. E a partir do momento que a gente fala de comunicação institucional, a gente não pode falar de um monólogo, a gente precisa falar de um diálogo. E para que aconteça esse diálogo, a gente precisa de ter estratégia, a gente precisa entender quais são os canais disponíveis para esse diálogo, organizar essa comunicação, como ela vai ser feita e, consequentemente, a gente vai planejar algumas ações. Então, diante disso, essa apresentação foi toda desenvolvida, ela vai ser disponibilizada também para vocês. Deixa eu só organizar aqui só um minutinho. Ela vai ser disponibilizada para vocês, porque ela contém também alguns nortes aí em relação à comunicação, então fiquem tranquilos para prestar atenção na apresentação. Podem anotar aí alguma informação ou outra, podem esclarecer também por meio do chat, mas essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Estou deixando os meus canais de comunicação aqui. Esse é meu Instagram, eu também publico lá alguns textos relacionados à gestão de marca pessoal, e esse é o Instagram da agência. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar aqui hoje nessa apresentação? Primeiro, antes de passar qualquer tipo de estratégia de comunicação, eu preciso falar de um momento único que a gente está vivendo na nossa história, em que a gente está tendo literalmente uma mudança significativa da comunicação. Então, a gente está reinventando a comunicação, e até por meio de um processo quase que exponencial, né? A gente está vendo ao longo dos anos aí a comunicação sendo modificada, e aí vem a pandemia e faz com que a gente mude completamente a nossa forma de comunicar, só que de uma forma forçada, né? Então, de uma forma até mais rápida. Então, a gente precisa falar desse processo de reinvenção da comunicação para dar início aí a esse entendimento de quais são as dores e os desafios, tanto das famílias quanto da escola. Como que a gente pode trabalhar uma comunicação que seja verdadeiramente engajada? Quais são os pilares da comunicação, ou seja, aquilo que eu preciso preparar dentro de uma escola para que eu possa gerenciar esses tempos de crise? Vou passar aqui alguns exemplos de comunicação engajada, numa espécie mesmo de brainstorm. E no final eu vou abrir para perguntas e respostas. Bom, como material de apoio e apresentação, a gente vai disponibilizar esse vídeo na íntegra, tá, para vocês. Coloco à disposição meu canal de comunicação para tirar dúvidas. E os slides de apresentação, eles vão, como eu falei no início, eles contêm algumas informações que podem ser utilizadas no dia a dia da escola. Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a reinvenção da comunicação. Só que para falar sobre reinvenção da comunicação, eu preciso entender que a revolução, ela não acontece quando a sociedade adota uma nova ferramenta, e sim quando a gente começa a adotar um novo comportamento. E o que significa isso? Um grande exemplo que a gente tem da nossa mudança de comportamento por causa da chegada de uma tecnologia foi o próprio smartphone. Há alguns anos atrás, por exemplo, a gente gostava entre aspas, né, de receber uma ligação. Antes era normal você receber uma ligação de uma pessoa, independente do horário do dia. Só que hoje, por causa exatamente do smartphone e a chegada do aplicativo WhatsApp, hoje a gente prefere receber uma mensagem antes, perguntando se a gente pode receber aquela ligação. E isso não tem nem, acredito, uns 2 anos. Então, a gente nunca parou para pensar sobre isso, mas isso já está acontecendo naturalmente. Virou até uma questão de etiqueta. Você mandar uma mensagem para a pessoa perguntando se ela pode receber sua ligação. Então, é uma mudança que aconteceu no nosso comportamento em relação à comunicação por meio da chegada de uma ferramenta. Então, por isso que é muito importante que a gente entenda que o ser humano vem mudando a sua forma de comunicar, né? Por meio justamente dessa chegada da tecnologia, a nossa adaptação, consequentemente, a ela. Então, o que a gente via em relação à comunicação no que eu posso dizer que existia no passado e ainda acontece no presente? Quando a comunicação, por exemplo, é centralizada em uma pessoa ou em algumas pessoas, isso aí eu vou colocar como exemplo nas próprias escolas, e essa comunicação é centralizada, por exemplo, num telefone. Isso acontece, isso continua acontecendo, só que a gente percebe que está existindo uma mudança gradativa nesses meios de comunicação. Então, eu posso falar também que no presente e no futuro, a gente vai ver uma gama maior de canais de comunicação que vão estabelecer a comunicação entre a instituição e o cliente, no caso, as famílias. Então, por exemplo, antes, o que a gente via como canal único de comunicação, que era, por exemplo, o telefone, hoje se transforma, por exemplo, num chat,
Você pode colocar, por exemplo, o site, como Fale Conosco, as redes sociais como uma forma também de contato. O telefone não deixa de ser também uma forma de contato. O próprio WhatsApp. Então, a gente tem aí uma gama de canais de comunicação que a gente precisa prestar atenção, que eles existem, as pessoas buscam contato por meio desses canais, ou seja, a gente está necessariamente migrando uma forma de comunicação para outra, ou seja, uma forma única de comunicação para várias formas de comunicação. E o que eu posso dizer é que a gente está vivendo um momento único, que todo mundo chama de novo normal, que nesse processo a comunicação também está sofrendo essa reinvenção que é forçada. Então, às vezes, antes, a escola ela só se preocupava realmente naquela parte de se comunicar por meio do telefone. E hoje ela precisa também estar atenta a essas outras formas de comunicação, principalmente as redes sociais, porque as pessoas passaram a se relacionar mais pelas redes sociais e, consequentemente, a instituição também precisa se posicionar por meio desse canal. Alguma pergunta até o momento, Lucas? Até agora, tudo certo? Não, tudo certo. Continua, está todo mundo atento ao que você está falando. Beleza, beleza. Então, a comunicação que a gente pode falar que acontecia antes, né? A gente pode colocar que antes você, para estabelecer uma comunicação com o seu público, você tinha que ter pés no presente e olhar para o futuro. Só que agora, pós-pandemia, e eu vou colocar até que vou tirar o pós e vou deixar só o pandemia também, a comunicação, na verdade, ela tem que ser feita no presente e futuro. Como que significa isso? O que significa isso? Quando você tem pés no futuro e você olha para o presente, ou seja, eu sempre vou olhar um pouco mais à frente para fazer a minha comunicação. Porque a gente, na verdade, nós fomos empurrados para que isso aconteça, que é esse processo de reinvenção forçada. Então, nessa parte de reinvenção que eu comentei com vocês, por que ela é importante que a gente entenda? Porque eu não posso falar de estratégia de comunicação sem antes eu entender o comportamento do meu público, que o comportamento desse público ele muda conforme o tempo. E agora, nessa pandemia, ele está ganhando uma mudança quase que exponencial também na forma dele se comunicar. E, consequentemente, a gente tem alguns desafios. Tanto desafios por parte da escola, como também desafios que vêm da própria família. Então, eu acredito que no ambiente escolar, alguns questionamentos sejam praticamente diários. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, perguntar se é justificável manter as atividades remotas, falar em relação ao feedback quanto às atividades, como os pais podem acompanhar na avaliação, enfim. Essas perguntas, eu acredito que elas sejam recorrentes no dia a dia das escolas. E isso é muito novo, né? Porque a gente não esperava, nesse momento, tentar responder a esse tipo de questionamento que antes a gente nem esperava que eles acontecessem. Então, o que a gente percebe? Que, às vezes, as queixas das famílias acontecem muito em cima da própria questão do diálogo que vem ao encontro da comunicação, de como a comunicação é feita. Então, às vezes, a família está só pedindo um diálogo que seja mais próximo. Por que eu estou levantando essa questão das queixas das famílias? Porque, como eu falei bem no início da apresentação, para a gente falar de comunicação, eu não posso falar de um monólogo, eu tenho que falar sobre um diálogo. Então, eu tenho que olhar também o lado das famílias. Então, a família ela pede muitas vezes o diálogo que ele seja mais próximo. E, às vezes, também ela fala, isso aqui, na verdade, eu vou até comentar rapidamente, que essas opiniões aqui eu acabei recebendo de uma caixinha de perguntas que eu coloquei no meu Instagram. Então, eu acabei recebendo essas perguntas e eu trouxe aqui para a apresentação para que a gente possa ter mais autenticidade até na questão das queixas. Então, uma pessoa, por exemplo, comentou que o grupo de WhatsApp, por exemplo, grupo de pais, né, de mães, ele é mais efetivo, né, na comunicação. E também uma outra pessoa comentou que falta, né, algumas vezes, transparência e disponibilidade. Ao mesmo tempo, eu olhei também o lado das escolas. E quais foram as principais dores levantadas? E eu achei bem interessante porque as dores vão muito ao encontro do que vieram também nas queixas das famílias. Uma das dores levantadas por uma escola foi de responder a todas as demandas individuais no horário comercial. E é claro que isso poderia acontecer. Afinal de contas, a gente tem um horário comercial e as demandas aumentaram muito. Então, essa é uma dor recorrente que eu acredito que acontece em muitas escolas e que ela precisa ser sanada
justamente para que a gente consiga estabelecer uma boa comunicação com as famílias. E uma outra queixa também que veio de uma escola foi que os pais não leem os comunicados com atenção. Então, isso a gente também vai levantar em relação à comunicação, porque tem muito a ver com a forma com que a gente apresenta a comunicação em termos tanto de texto quanto de layout. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, quais são os principais desafios da escola, tendo em vista o lado aí das famílias e tendo em vista essas queixas feitas até pelas instituições? Qual que é o principal desafio dela hoje, tendo em vista tudo isso? É não deixar a educação parar. É realmente ela continuar mesmo em tempos de pandemia, porque a educação ela é a alma da sociedade. E um desafio também que a gente encontra, né, que é algo muito subjetivo, né, que é manter um elo entre a nova rotina da escola, ou seja, continuar fazendo tudo aquilo que era feito no ambiente presencial, agora adaptando para uma nova realidade, ou seja, esse elo que é também um grande desafio. E é por meio também da comunicação que a gente consegue estabelecer um elo forte, né, para a gente continuar colocando aí para a sociedade, para as famílias, a importância da escola no futuro das crianças e dos adolescentes. Então, o que significa a comunicação engajada? Né, que eu falei no início, que é uma forma estratégica da gente estabelecer um diálogo e não um monólogo. Como que eu posso estabelecer uma comunicação engajada? Eu preciso, então, entregar mais do que atualização de notícias, o que já é básico, né? Na verdade, o que a gente já espera de uma instituição, que ela atualize suas notícias em relação ao que acontece ali no dia a dia da instituição. Informações em saúde, aquilo que está acontecendo no dia a dia também da escola. A logística de atendimento, ou seja, agora que o atendimento ele aumentou consideravelmente pelos canais digitais, como que vai funcionar essa logística de atendimento? O calendário escolar, ou seja, vamos colocar que são commodities aqui de comunicação, isso que precisa ser comunicado de qualquer forma. Então, para que eu tenha uma comunicação realmente engajada, que as pessoas participem e enxerguem valor nisso, eu preciso entregar muito mais do que isso. Eu preciso estabelecer um vínculo com as famílias de confiança, credibilidade e apoio. Eu preciso estabelecer a confiança com os pais, passar credibilidade, ou seja, aquela credibilidade que já existia no ambiente presencial. Eu preciso também levar ela para o ambiente digital e dar apoio, porque eu acho que todo mundo nesse momento também está precisando de apoio, não só as escolas, como também as famílias. Então, como é que eu posso fazer isso? Diante de toda essa questão do engajamento que eu comentei, da mudança do comportamento do consumidor, eu acredito que a gente tenha, então, pilares para uma boa comunicação, principalmente em tempos de crise. Assim como a gente constrói, né, como um construtor, na hora que ele vai construir um prédio, ele precisa colocar os pilares, na comunicação a gente precisa também ter essa organização desses pilares para que a gente consiga construir uma comunicação realmente efetiva. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro pilar, né, para estabelecer uma boa comunicação? Eu acredito que seja em cima da eleição de um canal de comunicação que a gente possa colocar como um canal oficial. Ele que vai ser o local onde vai se estabelecer toda a comunicação em relação a calendário escolar, notícias sobre o andamento mesmo, né, da questão da volta às aulas e outras informações relevantes que saem também na mídia. Então, eu posso colocar aqui, eu preciso de um canal que seja o canal oficial. E os outros canais de comunicação, eles precisam necessariamente, pelo menos, apontar e direcionar as mensagens para esse comunicado, para esse canal oficial. Ou seja, se eu estabeleço o meu site como um canal oficial de comunicação, eu preciso, pelo menos nas minhas redes sociais, mostrar para as pessoas que eu estou apontando, então, aquele artigo, aquela notícia que ela está dentro do meu site. É um exemplo, mas também tem muitas pessoas que utilizam, muitas instituições que acabam utilizando Facebook ou Instagram para ser esse canal oficial de comunicação. Um segundo pilar, né, que eu acredito que a gente possa aí fazer para estabelecer uma comunicação realmente efetiva é estabelecer uma fonte confiável de informações e interpretação dessas informações. O que significa isso?
a gente recebe diariamente notícias diversas. E, às vezes, de diferentes canais também de comunicação. E, às vezes, a gente não tem um direcionamento de como divulgar aquele tipo de notícia. E é esse trabalho, por exemplo, que o Cinep vem desenvolvendo, que é essa interpretação das notícias e divulgação no seu canal oficial. Então, o Cinep, ele vem realizando um trabalho dessa interpretação junto a profissionais que ajudam, né, Lucas? Vocês têm uma equipe de advogados, uma equipe de comunicação que consegue fazer uma interpretação daquela informação e divulgar praticamente no mesmo momento. É isso mesmo. A gente busca fazer isso. E eu acho que no caso da escola, principalmente no tempo de tanta incerteza que a gente está vivendo, né? Assim, as notícias, cada hora é uma coisa diferente, e a gente tem que dar conta dessa demanda. Às vezes, um prefeito dá uma declaração, um governador dá uma declaração, explode comentários de paz. Eu acho que é sempre deixar bem informado, né? Assim, saber ter referências de informação, buscar informações nessas referências e poder trazer isso, né? Assim, de forma rápida, porque no tempo que a gente está vivendo, onde as coisas acontecem muito, muito rápidas, se o prefeito fala uma coisa de manhã e você não deu segurança para o seu público à tarde, você pode aí sofrer consequências muito ruins, né? Então, acho que é por aí mesmo. Sim, perfeito. E, então, assim, o Cinep vem realizando um trabalho da interpretação dessas informações ao ponto de deixar a informação mais, até de fácil leitura, né? Então, quando eu falo para estabelecer uma fonte confiável de informações, é realmente estabelecer um canal onde você vai obter essas informações para repassar a essas famílias, tá? Então, o segundo ponto seria esse. O terceiro pilar é comunicar com frequência, indo além daquelas demandas pedagógicas, ou seja, aqueles comunicados que já acontecem em relação ao calendário escolar, você precisa ir além desses comunicados. Ou seja, qualquer tipo de preparativo que esteja sendo feito na escola em relação à saúde e segurança para o retorno às aulas, reunião de professores, ou seja, de certa forma, passar que a escola ela continua ativa no ambiente digital. Eu estou levando tudo aquilo que acontecia no ambiente físico para o ambiente digital, ou seja, a escola continua viva, as coisas continuam acontecendo na escola. Então, é preciso também levar essas demandas para a comunicação, para que as pessoas vejam que também os bastidores acontecem, né? Os bastidores da escola continuam acontecendo. Bom, o quarto pilar seria segmentar as dúvidas e anseios e comunicar de forma personalizada ou customizada. O que significa isso? É literalmente abrir um canal de dúvidas, porque muitas vezes a dúvida entre os pais é praticamente a mesma. E a gente sabendo interpretar essa dúvida e transformando numa dúvida que seja universal, né? Vamos colocar até aqui de forma personalizada. A gente consegue esclarecer boa parte das informações que às vezes ficam um pouco no ar, né? Ficam mal interpretadas, talvez. Então, isso que eu chamo de forma personalizada. Já a forma customizada é quando existe uma demanda muito específica de um determinado pai que ele precisa saber de uma informação. Então, é separar realmente aquelas dúvidas que você consegue suprir de uma determinada demanda de pessoas e também aquela dúvida que você consegue suprir de um determinado pai, que pode ser também uma dúvida que vai ser esclarecida aí para um outro pai, para uma outra mãe. Então, abrir esse canal de dúvidas, selecionar as principais, disponibilizar essas respostas, né, com mais fácil acesso. E eu acredito que, a partir do momento também que a gente consiga simplificar a linguagem, né, tanto das perguntas quanto das respostas, a gente consegue também diminuir a demanda pela informação, que foi uma queixa levantada por uma instituição lá no início da apresentação que eu comentei. Então, muitas vezes, a gente consegue, por pequenas ações, suprir essa necessidade. Bom, qual que é o quinto pilar? A gente precisa estabelecer um passo a passo para a gestão de crise e padronizar comunicados curtos. O que significa isso? Um passo a passo para a gestão de crise é quando acontece uma determinada crise, um problema em uma escola, por exemplo, e a gente tem aqui, por meio de um passo a passo, fazer um gerenciamento dessa crise. É entender o que está acontecendo, passar para as pessoas responsáveis, emitir um comunicado e, na sequência,
disparar esse comunicado. Então, existe um padrão para essa gestão de crise. Da mesma forma que existe um padrão também para comunicados que a gente chama de comunicados curtos. Ou seja, surgiu um comentário nas redes sociais que ele, vamos colocar que ele é um padrão de comentário. Então, a gente pode já ter uma resposta praticamente padrão para que a gente consiga replicar esse comentário, essa resposta a outras perguntas, outros comentários que estejam ali também dentro daquele tema. Então, isso facilita muito a comunicação. Então, vou colocar alguns exemplos aqui de como que isso pode ser feito. Como eu falei, essa apresentação ela vai ser disponibilizada, então, quem quiser também dar print na tela não tem problema. Quem quiser anotar também, mas ela vai ser disponibilizada. Então, qual que seria o passo a passo aí no gerenciamento de uma crise? A instituição e a consultoria de comunicação, quando eu falo aqui consultoria de comunicação, é literalmente ou a contratação de uma consultoria de comunicação, ou uma agência, ou uma pessoa realmente de confiança que possa dar esse suporte aí por um gerenciamento de crise. Então, a instituição e a consultoria de comunicação, elas precisam identificar os comentários negativos que possam gerar uma crise. Então, isso com antecedência, antes que aconteça algo muito maior, é necessário identificar quais são esses comentários negativos. Imediatamente, o responsável pela comunicação da instituição, ele tem que ser comunicado, né? Então, é importante que a gente tenha uma pessoa responsável pela comunicação dessa instituição e ele precisa ser comunicado. A consultoria de comunicação, ela cria, então, uma mensagem que vai ser de rápido retorno para contornar essa situação. E é interessante que toda essa equipe de comunicação ela esteja, o que a gente até coloca aqui na nossa agência, é a criação de um grupo WhatsApp para que isso tudo seja facilitado, né, de uma forma mais assertiva e mais rápida. Então, mediante a aprovação, por exemplo, da diretoria da escola, aqui eu coloquei a agência, né, mas poderia ser a consultoria em comunicação, ela vai divulgar esse comunicado nos canais digitais. Então, vai ser feito um pronunciamento oficial da instituição, depois a consultoria de comunicação ela vai divulgar em todos os canais digitais, depois a instituição vai fazer a divulgação nos canais internos e offline. Ou seja, existe um passo a passo para que a crise ela seja contornada, né? Tanto é que no final a gente coloca ali, converter a crise em uma oportunidade, mesmo que seja uma oportunidade de aprendizado. Tá? Então, esse é um passo a passo que normalmente se estabelece quando se identifica um comentário negativo ou algum problema que pode gerar algo muito maior para aquela instituição. Em relação às mensagens-chave que eu comentei como pilar da comunicação, a gente coloca isso, que isso deve ser estabelecido em situações de emergência. Então, né, algumas frases que podem ser utilizadas no tom de voz daquela marca da instituição podem ser, por exemplo, manteremos todos informados, a diretoria se pronunciará por meio do site oficial da instituição, atualizando sobre o ocorrido. Então, aqui tem 3 exemplos de frases que podem ser utilizadas. Na internet a gente encontra até outros exemplos de comunicação em situações de emergência, mas o importante é assim, que antes de fazer qualquer gestão de rede social da instituição, que se estabeleça quais são essas mensagens e qual que vai ser o passo a passo para gerenciamento de uma crise. E, por último, o último pilar que eu acredito que seja importante para se estabelecer uma comunicação realmente efetiva é eleger um responsável pela comunicação que, de preferência, tenha conhecimento em comunicação de alto impacto. O que significa isso? Por mais que esse exemplo seja natural, né, que a gente já acredite que isso aconteça nas instituições, isso parece que é muito óbvio, né? Mas, na verdade, quando você tem um responsável pela comunicação, a comunicação ela fica muito mais centralizada. Então, a partir do momento que a pessoa ela sabe toda a crise que está acontecendo ali por detrás da escola, né, em relação aos comentários, ele tem condição de estabelecer para quem que ele precisa passar aquela comunicação, se é para um diretor pedagógico, se é para a agência, se é para um consultor em comunicação, para resolver aquilo. Então, nesses 6 pilares, eleger um responsável pela comunicação vai ser o que vai integrar todos esses pilares para que a comunicação seja assertiva. Bom, agora eu vou passar alguns exemplos de comunicação que a gente chama aqui de brainstorm. O que é um brainstorm? É uma chuva de ideias. Então, o que a gente vai explorar aqui são alguns exemplos de posts de rede social que a gente publicou no Cinep, alguns posts que foram posts de sucesso, e eles foram posts de sucesso justamente por causa de uma padronização que a gente tem nesse layout e também na construção da comunicação em relação ao texto, o tipo de texto.
Lucas, tudo certo até agora aí? Tem alguma pergunta? Porque agora a gente vai entrar Certo. nessa parte de exemplo de comunicação. O Fábio Martins, ele teve uma dúvida aqui. Aliás, pessoal, já aproveitando que tem mais pessoas na sala, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta sobre comunicação, né, assim, estratégias de melhorar essa comunicação com os pais, o que pode fazer, como mediar determinado conflito, vocês escrevam as perguntas aqui nesse Q&A que está do lado do botão do chat, tá? Só apertar e preencher ali e mandar, porque do chat fica mais difícil para a gente olhar aqui. O Fábio ele fala assim, não é um risco comunicar medidas sanitárias que estão sendo tomadas pela escola antes que se tenha uma data de quando vamos voltar, afinal pode dar uma falsa impressão de que a escola está forçando a barra para retornar às aulas presenciais, ou pior, passar uma mensagem errada de que se sabe a data e que as aulas presenciais serão retomadas? Eu acredito, Lucas, que comunicar que você está se preparando é algo base até do momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente precisa se comunicar que as coisas estão acontecendo no dia a dia da escola. Talvez seja a forma de falar sobre isso, que a gente precisa ter muito cuidado para não passar essa impressão negativa de que está forçando alguma coisa, né? E a gente tenta até fazer muito isso pelo Cinep, pelo tipo de comunicação que a gente aborda. Em momento algum, a gente força a comunicação no sentido de forçar o retorno às aulas, mas mostrar que as escolas estão se preparando para que a qualquer momento que isso aconteça, elas já estão prontas. Então, eu acho que é a forma de falar. Eu acho que é a forma com que a gente escreve a comunicação, a forma com que a gente se comunica mesmo, né? Eu acho que é também trabalhar com a verdade, né, Bruna? Trabalhar com os fatos. Sim. Eu acho que ser transparente com os pais, com as famílias, nesse momento que a gente está vivendo, quer dizer, nós não sabemos, ninguém sabe quando que essas aulas vão retornar, o Cinep mesmo que faz reunião com os governos, quer dizer, isso não está sinalizado ainda. Então, eu acho que é passar isso, falar assim, olha, acho que a gente está tendo um cuidado enquanto escola, né, de se preparar para esse momento, mas esse momento a gente não sabe quando vai ser ainda, mas a gente quer mostrar que a gente está preparado e está tomando as precauções, né? Apesar de também não ter uma orientação quanto aos protocolos de retomada, mas pelo menos mostrar, sinalizar para as famílias que as escolas estão preparadas. Que é uma coisa interessante, que o Instagram do Cinep começou, muitos pais, professores começaram a seguir, começaram a comentar, eles são muito ativos, mandam muitas mensagens, e muitos pais vieram reclamando das escolas, dos seus filhos, dizendo assim, a escola não me responde, a escola ela não dá atenção, acabou, as aulas presenciais foram suspensas, a escola agora é omissa, etc. A nós que estamos trabalhando com educação, nós sabemos que acho que a gente nunca trabalhou tanto, né? A gente está com um trabalho exaustivo, as escolas se reinventando, sabe, virando noite, fazendo muitas coisas, e eu acho que é muito importante que isso seja repassado para as famílias, porque você falou, né, nos outros slides ali, mostrar, por exemplo, reuniões entre com os professores, isso tem que ser mostrado para os pais, né, porque a escola, de um dia para a noite, ela saiu do campo do real, quer dizer, todos os dias as famílias deixavam as crianças na porta da escola, essas crianças tinham contato com as professoras, coordenadoras, supervisoras, com a própria direção da escola, existia aquela dinâmica do dia para a noite, toda essa rotina, essa movimentação se tornou virtual. Então, a escola ela precisa insistentemente, o que para a gente que está trabalhando parece ser óbvio, eu falar que eu vou ter uma reunião daqui a 2 horas, né, uma reunião que vai decidir, por exemplo, novas formas de se avaliar, né, novas formas de falar assim, não, a gente está estudando novas formas de se avaliar, a avaliação do 8º ano, quer dizer, isso precisa ser transmitido para as famílias, né? Exatamente, eu acho que é um conteúdo que a gente chama de bastidor. São os bastidores que aconteciam no ambiente escolar presencial, que muitas vezes só os alunos mesmo ali estavam vendo, transportar isso para o ambiente digital. Exatamente, porque estamos vivendo uma nova realidade.
não sabemos quando as aulas retornarão. Então, é muito importante a gente focar nessa questão que a comunicação, ela precisa informar as pessoas. E a informação vem em cima justamente de que nós não estamos alienados, a gente sabe o que está acontecendo e nós estamos nos preparando para que, no momento que acontecer, a gente está aqui à disposição. Eu acho que é o formato, a forma de falar, que pode passar uma impressão negativa de forçação, né, de que você está forçando o retorno às aulas. Eu acho que é prestar atenção nessa comunicação. Para você ter ideia, por exemplo, um caso recente que foi de ontem, que a gente postou, né, o Calil, o prefeito soltou, né, falando que as aulas não voltam antes da vacina, não voltam esse ano, e nós fizemos uma comunicação dizendo que aquela fala do prefeito não tinha um respaldo dos grupos que estão tomando conta da pandemia, que pode ter sido uma declaração espontânea, né? O que a gente quis dizer foi isso, falar assim, olha, escolas, pais, se tranquilizem, nós não sabemos ainda, não temos essa informação oficializada em documento, né? E isso gerou, se vocês forem ver lá no Instagram do Cinep, tem vários pais acharam que a gente estava querendo forçar, né, a retomada das aulas de alguma forma, quer dizer, mesmo a gente tomando cuidado, num momento como esse, a gente pode cair também num problema, né? E aí eu queria puxar aqui, Bruno, antes da gente prosseguir, a Maria Angélica Serpa, ela tem uma dúvida também que é muito interessante e pertinente, que há um canal que é mais indicado e assertivo para a comunicação da escola com a família e vice-versa? Temos usado o WhatsApp por acreditar que, além de alcançar as famílias, também aproxima. Você concorda? Você acha que o WhatsApp hoje, dessas ferramentas gratuitas que a gente tem disponível, é o mais indicado? Na verdade, não existe um manual para isso. Não existe um livro, por exemplo, que vai nos indicar qual que é o melhor formato, o melhor canal de comunicação. Existe a vivência, né? É aquilo que a escola está mais habituada, por exemplo, nesses últimos meses, né, desde que a pandemia começou, qual é o canal que está dando mais retorno, que os pais realmente estão conseguindo ler os comunicados. Então, acho que vai muito partir isso da vivência e experimentando mesmo os canais. Então, muitas vezes o Instagram, por exemplo, pode ser uma excelente ferramenta para comunicados mais curtos. Mas a minha sugestão é que se centralize em um local onde você consiga colocar de uma forma organizada a comunicação. E essa forma organizada a gente só encontra realmente por meio de um site, né? Um site você consegue dividir ali por categorias, dependendo do tipo de informação que você quer passar. Então, eu acredito que o site seja o melhor canal de comunicação em termos de organização. Então, esses outros canais, eles podem servir como pontos de apoio, apontando, então, para aquela informação que está dentro do site. Mas o importante é o pai, a família, saber que dentro do site ele vai encontrar tudo, né? Porque muitas vezes essas redes sociais, elas funcionam, muitas vezes não, elas funcionam por meio da última atualização. Então, sempre a última atualização é a primeira que aparece. Então, pode ficar desorganizado dependendo daquilo que você quer encontrar, né, por meio do feed. Então, a gente tem que imaginar isso. As redes sociais estão aí para a gente dar notícias mais espontâneas, rápidas, aquelas que você precisa dar naquele momento, assim como acontece também no WhatsApp. Mas eleja um canal de comunicação que eu já sugestiono que seja o site, pela questão da organização da informação. Acho que a organização, nesse momento em que todo dia acontece alguma coisa diferente, é o melhor caminho. O melhor caminho. Vamos seguir, depois a gente retoma essas perguntas. Tá, perfeito. É só avisar de novo as pessoas que entraram mais pessoas na sala, que as perguntas são feitas aí no QIA, aí do lado do botãozinho do chat, tá bom? Perfeito. Bom, então a gente já passou por essa mudança na comunicação que aconteceu com o ser humano, né? Principalmente agora na pandemia, a gente teve uma mudança praticamente exponencial na nossa forma de se comunicar. A gente debateu outras temáticas aqui e agora a gente está em cima de exemplos de comunicação, que a gente chama de brainstorm. O brainstorm é uma chuva de ideias, né? E eu gosto de citar isso porque em cima de boas ideias, em cima de referências que a gente pode levar para a nossa instituição
uma melhor forma de nos comunicar. Então, toda vez que você visualizar algo que foi para você pertinente em termos de comunicação, você viu que aquela empresa conseguiu comunicar de uma forma efetiva, salva aquilo ali como referência, que aquilo ali pode ser utilizado depois para você na sua comunicação. Então, dentro do Cinep, a gente conseguiu estabelecer alguns layouts de comunicação, a forma com que a gente se expressa em relação a títulos, forma de construção de frase, que deixaram alguns posts assim, realmente mais relevantes dentro da comunicação. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai falar sobre um determinado assunto, a gente separa por um layout. Isso, quando você está num feed de notícias, isso fica mais fácil de ler, de organizar e de encontrar informação. Então, toda vez que a gente vai falar de um webinar, existe um padrão de comunicação. Então, quando a gente fala de efetividade na comunicação, eu não posso só falar da forma com que eu falo, a forma com que eu escrevo. Eu também preciso prestar atenção no layout, né? Na forma com que o texto é colocado. Como a gente quer, por exemplo, chamar a atenção de uma palavra ou outra, por que a gente pode utilizar um negrito, um itálico, uma cor diferente? E isso faz diferença na comunicação, principalmente para uma leitura mais rápida. Então, eu tenho 2 exemplos de comunicação completamente diferentes, mas que existe uma unidade visual entre eles, que a gente vê que é do Cinep. Então, uma completamente diferente da outra, uma relacionada à data comemorativa, já a outra relacionada ao webinar. Mas são comunicados em que a pessoa, se ela quer ver coisas relacionadas à data comemorativa, ela consegue encontrar. Se ela quer ver coisas relacionadas a um webinar, ela consegue também encontrar só de bater o olho, por exemplo, no feed, tá? Então, são exemplos o que seria a identidade visual, né, Bruna? No caso das peças, né? Quer dizer, é interessante a escola, por exemplo, que quer informar uma reunião de pais e está pelo WhatsApp, pelo Instagram, para ela usar um formato que seja parecido de todas essas reuniões, né? Para poder uniformizar essa comunicação para que a gente bata o olho e saiba se é alguma coisa ou outra, não é isso? Perfeito, exatamente. E a gente pode até chamar isso de categorias temáticas. Então, assim, no fechamento de uma estratégia de comunicação que vai desde a promoção de uma data comemorativa, né, até a chamada para uma reunião, a gente pode estabelecer categorias temáticas para que a parte visual, da identidade visual da escola, consiga ser também de fácil entendimento, fácil interpretação. E a gente consegue isso por meio do layout, que envolve a tipografia, né, que é o texto, a fonte que é escolhida, as cores, tá? Então, são exemplos aí de comunicação. Um outro exemplo de comunicação que a gente utilizou e deu muito certo, foi um dos posts que mais fizeram sucesso no nosso feed. Foram esses 2 posts, que foram posts de galeria de imagens, e foi muito interessante porque a imagem que a gente escolheu para esses posts, ele remeteu justamente ao público que a gente precisava transmitir aquela imagem. Então, a gente está falando de educação infantil, eu precisava usar elementos ali também que remetessem à educação infantil. Porque muitas vezes a comunicação ela não chega de forma efetiva porque às vezes ela passa despercebida, porque às vezes a fonte é a mesma, a cor é a mesma. Então, quando a gente muda, mas não perdendo, né, a identidade visual que foi estabelecida, a gente consegue um destaque a mais para essa comunicação. Então, a gente conseguiu um destaque bem interessante até na forma de interpretar a informação, né, Lucas? Esse você sabia que foi bem interessante que a gente trabalhou nessa ideia da pergunta, né? Então, a gente resumiu um texto que era bem maior. Então, é legal que se use a criatividade também, né, na transmissão da informação, para que ela realmente aconteça. Um outro exemplo de comunicação também que a gente normalmente faz, toda vez que vem uma interpretação de algo que saiu na mídia, ou algum comunicado mesmo, né, para a sociedade, a gente faz um comunicado um pouco mais sério, né, mas também trabalhando com a questão das cores, para chamar a atenção e diferenciar de um ou de outro comunicado. Quando a gente fez uma campanha também do 90 Dias de Saudade, a gente também quis brincar com uma ideia mais lúdica, né, da educação. A menina correndo ali, a gente usou uma fonte cursiva para representar os 90 dias de saudade, ou seja, todos esses posts que vocês estão visualizando são posts que estão no feed do Cinep. E são posts que você
visualizando como um todo, você enxerga uma identidade visual daquela instituição. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo identificar quais posts pertencem a cada categoria temática, que foi o nome aqui dado para essa divisão de temas, né? E eu gosto de falar sobre isso porque muitas vezes a gente negligencia o layout, negligencia o design. E ele faz toda a diferença na comunicação. Eu acho, sabe, Bruna, que a questão, a comunicação, eu levo isso para a minha vida. A comunicação, quanto mais simples, ela melhor. Né? Assim, se a gente usa linguagens, palavras difíceis, às vezes termos específicos que a gente usa na educação ou em outras áreas, isso só dificulta o entendimento. Eu Com acho que certeza. hoje, num tempo que a gente vive, a gente está numa sociedade completamente imagética, e isso se explica por sucesso do Instagram, é muito em função disso, né? É uma sociedade de imagem, quer dizer, você está muito mais ligado à imagem do que ao texto. Então, a gente usar, nesse momento, imagens leves para poder dar uma resposta conciliadora e também breve, eu acho que é interessante. Isso vai muito junto com uma pergunta da Ana Rita de Faria, que ela diz o seguinte: o grande desafio é como fazer que os pais leiam os comunicados da escola. 90% das dúvidas que retornam para a escola em algum momento já foram comunicadas, mas as famílias não leram. O que você tem a dizer sobre isso, Como Bruna? que é o Isso é nome uma dela? coisa que ela chama Ana Rita. Ô, Ana Rita, eu vou te falar assim que, por mais que tudo que eu vou te falar aqui seja aplicado, ainda vão ter pessoas te perguntando a mesma coisa. Porque isso acontece, né, Lucas? A gente prepara tudo bonitinho, deixa tudo organizado, faz em formato de lista, ainda assim vem alguém e pergunta alguma coisa que já estava escrito, que as pessoas realmente não estão lendo mais. Eu acho que, assim, você não pecar pela simplificação da mensagem, quando você for disparar essa mensagem, que pelo menos você tenha uma imagem e que nessa imagem tenha a mensagem principal, para que se a pessoa pelo menos lê a mensagem principal, ela tem uma noção daquilo que ela vai ler, né? Ela leu aquilo ali rapidamente, de um outro momento ela vai ler o restante, mas pelo menos ela tem uma noção do tema que está sendo abordado ali. Eu acho que na imagem, a construção de um bom título, o destaque certo para as palavras e a seleção das categorias. É você mandar um comunicado de um determinado tema que ele tenha realmente essa mesma identidade daqueles temas relacionados. Tá? Então, eu acredito que seja isso. Quando você, por exemplo, faz uma lista, ao invés de escrever um texto, fica mais fácil também de ler. Então, assim, são alguns pontos que podem ser feitos para melhorar essa comunicação, esse diálogo, mas não vai impedir que perguntas aconteçam referente a um texto que já explica, né? Eu acho que é também um exercício de paciência, né? A gente está a gente vive, o Brasil já é um país que tem um índice de leitura baixo, né? Isso a gente está falando desde das classes mais pobres até as classes mais ricas, quer dizer, a média geral brasileira é de leitura baixa. Então, a gente tem que exercitar também a paciência de responder com calma todas esses questionamentos que muitas vezes são repetitivos, que muitas vezes estão no textos, e eu acho que uma alternativa que é importante também é a escola diminuir, às vezes, o fluxo de textos e de material enviado para os pais ou para os seus colaboradores, porque muitas vezes, por exemplo, saiu uma resolução do Conselho Estadual de Educação ou saiu um parecer do Conselho Municipal de Educação, e aí, daquelas 23 páginas daquele parecer, na verdade, tem um parágrafo que é de interesse das escolas particulares de educação infantil, das escolas, do seu público, então, que se faça um trabalho de não reproduzir aos montes esses Na íntegra textos, e aos montes. e esse grande volume, e eu acho que selecionar o que é de fato de interesse daquele público que você quer atingir, eu acho que é essencial nesse momento. A gente recebe nos grupos de WhatsApp vários textos, várias
vários links de YouTube, várias imagens, quer dizer, tem um grupo da família, tem um grupo do trabalho, tem um grupo do prédio, tem um grupo de um monte de gente. Então, assim, a escola nisso, é óbvio que tem a sua importância, mas no WhatsApp a escola é mais um grupo, né? A escola é mais um desses elementos, né? Sim. E que eu acho que quanto mais direcionada a informação, simples, olha, é isso, mas eu acho que é muito importante sempre dar resposta, que vai, Bruna, com a dúvida da Lorena Coelho, Ô, que ela Lucas, diz... deixa eu só colocar um asterisco, então, Tá, pode aproveitando colocar, a sua desculpa. fala anterior. Eu acho que uma das coisas que o Cinep vem fazendo de uma forma muito bem feita é justamente isso que você acabou de falar. Em cima, às vezes, de um parecer, né, uma nota técnica que sai de 23 páginas, né, vocês conseguem, de uma forma bem interessante, resumir aquilo ali e passar de uma forma muito mais dinâmica para as pessoas, muito mais de mais fácil leitura, né? E quando eu falo que um dos pilares lá é você estabelecer um canal oficial de comunicação, é justamente encontrar esses canais que façam esse tipo de interpretação. Ao invés de pegar um comunicado, a notícia lá que saiu completa, de não sei quantas páginas, enviar, você lê aquilo que, por exemplo, o Cinep divulgou para realmente divulgar a informação. Exatamente. A Lorena, ela pergunta o seguinte, que é uma coisa também que as escolas passam muito, porque acaba que nesse momento também, a gente estava até conversando sobre isso hoje, a gente tem que lidar também com essa questão da própria saúde mental das pessoas, que tem essa diferenciação de como cada um enfrenta uma pandemia, né? Cada indivíduo enfrenta. Então, assim, a Lorena, ela fala, boa noite, como identificar quando a manifestação de um pai ou mãe, e até de um aluno, é apenas uma dor ou carência, ou quando é algo que demanda uma resposta de fato do colégio? Como identificar? Pergunta, repete, por favor. Como identificar a manifestação de uma pai ou de uma mãe que às vezes é só uma dor ou uma carência, a pessoa está precisando de uma resposta, ou se é algo que, como é que diferencia assim, uma mensagem que vem nesse sentido ou algo que é realmente relevante para o colégio poder responder essa mãe, esse pai, esse aluno? Então, aí que vai ao encontro do último pilar que eu comentei. Quando você tem uma pessoa que é responsável por isso, a partir da vivência que ela está tendo na parte de comunicação, ela vai entender por meio de uma mensagem, né? Se aquilo ali é algo que pode gerar uma crise, que pode gerar mais comentários, pode, né, criar um efeito manada ali de comentários, ou aquilo ali é muito pontual. Eu acredito que é o olhar dessa pessoa da comunicação para tirar, porque realmente é difícil você pegar uma mensagem e tentar entender se aquilo é uma dor particular ou uma dor de um grupo. Então, às vezes, uma pessoa que está ali no dia a dia da escola, se ela está recebendo essa mesma interpretação, essa mesma mensagem, né, de outras pessoas, aí precisa ser visto. Eu acho que é isso, né, Lucas? Eu acho que é muito difícil assim, você interpretar uma mensagem, mas uma pessoa que está ali no dia a dia da escola, ela consegue bater o olho, identificar pelas palavras, né, se aquilo ali é algo particular, eu falei customizado, né, que é para aquela pessoa a mensagem, ou personalizado, que é para um grupo de pessoas. Bruna, eu aprendi com uma amiga minha a seguinte coisa, eu não deixo ninguém sem resposta, mesmo que eu não saiba responder. Eu acho que tem que ser, que é por aí. Muitas vezes, todos os canais de comunicação, eles são válidos hoje em dia. O Sim. Instagram é válido, o Facebook é válido, o WhatsApp é válido, o e-mail é válido. E tem pessoas que dão pesos diferentes para esses canais. Então, por exemplo, eu uso mais o Instagram. Então, se eu mando uma mensagem no Instagram, para mim tem um peso maior do que eu mandar um e-mail. E eu acho que a escola tem que estar atenta a ter esse acesso e responder todas as demandas, mesmo que não saiba. Quando as aulas vão voltar? Por enquanto ainda não sabemos. Quer dizer, responder todas essas demandas. E para isso é muito importante que as escolas não deixem de acessar os seus próprios canais de comunicação. Então, por exemplo, uma escola pequena, ela não usa muito o Instagram. Eles entram uma vez por semana. Isso às vezes é muito tempo. Então é importante criar o hábito de abrir todas as caixas de mensagem nas redes sociais, os e-mails. A Bruna falou uma coisa importantíssima, que se você concentra isso numa pessoa para responder, e às vezes é de uma área diferente dessa pessoa, mas ela busca a resposta com a pessoa
correta, e ela tenha isso unificado, você, funcionário, vai ficar responsável. Todos os dias de manhã você vai abrir o Instagram, o Facebook, vai responder todas as dúvidas dos pais, das pessoas que estão procurando, porque hoje em dia a gente precisa, é importante que a gente utilize esses canais e dê a real importância para todos eles. Né? Mesmo que às vezes a escola, mas eu tenho o Instagram da escola, eu tenho só uma foto, eu não posto nada. Mesmo assim, é um Instagram da escola, é oficial, e muitas vezes pode estar cheio de perguntas lá na caixa de mensagem inbox e que a escola não está respondendo, e para isso é muito fácil, que aí o pai fala, ou a mãe fala assim, olha, eu não tenho resposta da escola. Você mandou mensagem por onde? Pelo Instagram. Mas a gente não usa muito o Instagram. Mas eu uso, né? Exatamente. Cada um tem a sua demanda e a sua forma de comunicar. E eu falo que não é mais uma questão de vaidade, você estar nas redes sociais, e sim uma questão de sobrevivência. E hoje, mais do que nunca, é uma questão de sobrevivência. Porque você deixar de dar uma resposta para uma pessoa, você está deixando ali de estabelecer um vínculo com aquele pai, com aquela mãe. Né? E hoje, né, mais do que eu reforcei aqui, além dos comunicados tradicionais, a gente precisa dar apoio também para a família. E é por meio desses canais que a gente consegue estabelecer esse vínculo, né? Dar esse apoio. Bruna, pergunta da Kátia. Kátia trabalha no Cinep, é a nossa pedagoga, uma pessoa ímpar, muito querida, e que eu estou morrendo de saudade, inclusive. Ela quer saber, parabeniza você, né, e diz, você como especialista da área, você pensa que a comunicação digital irá eliminar completamente as outras formas e fontes de comunicação no ambiente educacional e nas escolas? Você considera essa tendência para o digital um fato consumado, quer dizer, nunca mais vai ser igual antes? Nossa, é difícil falar que, tipo assim, falar, olha, não vai acontecer, porque tanta coisa, a gente nem esperava essa pandemia, né? Até início do ano a gente achava que isso era, né, algo mais simples, mas virou o mundo de cabeça para baixo, então é muito difícil responder isso, mas com certeza é um caminho sem volta. Eu acho que a pandemia, ela tem uma palavra para isso, que literalmente ela nos forçou a passar para o digital, nos forçou mesmo. Então eu acho que o tradicional ele não vai deixar de existir, ele vai ter talvez menos impacto e menor relevância, mas ele não vai deixar de existir, mas é um caminho sem volta. A gente está passando por um momento de reinvenção forçada. E só uma pandemia para fazer com que um tempo que a gente demoraria aí, até as próprias escolas, né, se adaptarem para o momento digital, a gente teve que encurtar aí para 2 meses, né, o que levaria talvez alguns anos. Então, eu acho que é questão da importância mesmo, vai ter uma maior importância você estar presente de forma efetiva no digital. Mas o tradicional, eu acredito que não vai deixar de existir. Bruna, a Isabela Campos, ela diz o seguinte, a escola que eu trabalho não usa o WhatsApp como comunicação, eles têm o aplicativo da escola. Você considera que estamos muito fora? Temos aproximadamente 600 alunos e não sabemos como usar a ferramenta direito. A gente tem medo de dar um tiro no próprio pé. Usar a ferramenta direito, eu não Usar o entendi. aplicativo da escola. O aplicativo da escola, Eu acho o seguinte, se você estabeleceu com o pai que o aplicativo da escola é o canal oficial de comunicação, de certa forma você tem que investir todo o seu tempo e seu esforço para se comunicar por meio dele. E eu acho assim, que a partir do momento que você tem um aplicativo, fica até mais fácil para o pai para organizar ali a informação, né, de como ele vai receber aquela informação. Fica até melhor do que o próprio site, para te falar a verdade, né? Quando você tem um aplicativo assim. Agora, tem escolas que não têm essa alternativa, não tem um aplicativo como a escola, né, qual é o nome dela? Isabela. Isabela, isso. Não tem o aplicativo como a escola da Isabela. E aí utiliza, por exemplo, do WhatsApp, porque pela vivência, né, da equipe de comunicação, aquele veículo de comunicação, ele foi mais efetivo. Ô Lucas, às vezes a gente se prende muito, né, que eu percebo das perguntas, até por eu estar nessa área de marketing e tal, é que as pessoas se prendem muito a respostas, do tipo, eu tenho uma pergunta, eu tenho que ter uma resposta. E, na verdade, tudo é baseado em experiência, porque as coisas são muito novas, as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, é tudo muito novo. E é só por meio da vivência, da experiência, que a gente consegue construir novas experiências, sabe? Novos
aprendizados, a gente consegue ter novas descobertas. Então, essa questão da comunicação mesmo, que a Isabela comentou, para a escola dela, se o aplicativo for realmente bom e todo mundo souber utilizar, ele vai se tornar o principal veículo de comunicação. E, às vezes, as redes sociais vão ser só para apontar, né, uma determinada informação. Por exemplo, posso colocar um post em que eu estou informando que o calendário escolar foi modificado e ele está disponível no aplicativo, ponto. Né? Então, eu acho que fica até mais organizado. Bruna, a Maíra, ela acabou de mandar essa mensagem, chegou aqui, ela gostaria de saber qual seria a sua opinião sobre a criação de um grupo de pais oficial da escola. Isso é interessante, porque a gente sabe que a escola, foi o que você disse, né? Foi uma das queixas, quer dizer, o grupo Sim. dos pais funciona muito melhor do que o grupo da escola, quer dizer, a escola, ela perdeu o controle dos pais se comunicando. Aí ela quer saber, sobre a criação de um grupo de pais oficiais, a escola utilizando o modelo business, onde somente os administradores conseguem enviar mensagem. Ela, né, que seria, né, esse modelo do WhatsApp, que só os administradores, ou seja, só a escola pode mandar as mensagens para esse grupo. Aí ela disse, temos todos os canais, mas o WhatsApp é o mais produtivo, sem dúvidas. O que você acha? Você acha que você recomenda que a escola crie isso? Ou isso não vai impedir que os pais também se reúnam? Como é que você acha que a escola deve lidar com esses grupos de pais que, às vezes, falam da escola, né? E a escola, às vezes, ou se organizam para pedir alguma coisa para a escola? A gente assistiu muito isso na questão dos descontos de mensalidade, né? Pais se organizando para poder fazer esse pedido em conjunto para as escolas. Como é que você acha que a escola deve lidar com essa comunicação que se organiza também de forma espontânea? É o que eu falei, eu também falei aquela hora lá, né? Não adianta a gente também falar assim, nossa, eu vou organizar toda a minha comunicação e eu não vou ter mais ninguém perguntando a mesma coisa que eu acabei de publicar. Vai acontecer de alguém perguntar. Da mesma forma, vai acontecer com a comunicação em diferentes meios, né? Inclusive do WhatsApp. Você pode tentar, sim, fazer com que esse grupo, né? Que, na verdade, é um grupo de uma pessoa só que está falando, né? Que ele funcione. Mas é impossível impedir que um outro grupo seja criado, um grupo não oficial. Então, não se preocupar com isso, mas, de certa forma, se preocupar em ser o melhor canal de comunicação. É aquele que responde de forma imediata, não imediata, mas dentro, né, do possível, obviamente. Então, por isso que eu até coloquei que um dos pilares da comunicação é ter aquele padrão de respostas ali, né? Então, ter um padrão de respostas que vá, pelo menos, dar um alento ali naquela hora, né, naquela situação. Então, assim, eu acredito que seja isso, você estabelecer, então, esse canal de comunicação, se for o WhatsApp, ok, mas que você seja o melhor canal de comunicação, mais efetivo que o grupo, por exemplo, de pais. Bruna, eu vou misturar uma pergunta do Stael com uma dúvida minha para você, tá? Tá bom. Ele fala o seguinte, como estabelecer uma comunicação eficaz em uma comunidade carente em que a maioria não tem acesso à internet? Aí eu quero te complementar uma coisa. Eu percebi que algumas escolas, principalmente de educação infantil, elas conseguiram, nesse período, um vínculo maior com os pais através de telefonema. Quer dizer, ligando, a escola, às vezes, ela designava uma professora para poder ter esse contato com as famílias, quer dizer, como é que está aí o aluno, papapá, e aí, isso quem tem feito? Umas ligações breves, mas que eu recebi um feedback de algumas escolas que fizeram isso e que fizeram toda a diferença, porque os pais se sentiram prestigiados, quer dizer, a escola está me ligando para saber como é que está meu filho, né? Então, engraçado, assim, né? Hoje a ligação, ela tem esse lado do prestígio, né? Igual no aniversário, quando você faz o aniversário, a pessoa que te liga fala, nossa, a pessoa tá me ligando, de tão raro que ficou. É a mesma coisa. você acha que nesse caso, quer dizer, uma comunicação, pensando assim, né, num lugar que não tem internet, uma Sim. comunicação sem internet, que teria que ser por telefone ou por comunicado, você acha que isso ainda, mesmo nessas dificuldades, tem valor? Sim, eu acho que qualquer forma de comunicação tem valor.
lá naquele início, no início da minha apresentação dos meus slides, eu coloquei lá a imagem de uma telefonista e coloquei que ele era passado e presente. Só que, ao mesmo tempo, naquele outro diagrama lá, eu não me lembro, mas provavelmente tinha um telefone lá. O telefone ele não deixou de ser um meio de comunicação. É o que eu estou batendo na tecla de novo. Não existe um manual de comunicação, não existe um livro que a gente vai pegar e vai ler, falando, olha, faça isso, faça aquilo. Existe a nossa experiência. Eu não tenho vivência, por exemplo, do que essa pessoa está me falando. Então, eu não sei como funciona dentro de uma comunidade a comunicação. Mas, às vezes, perguntando para aquele que está mais próximo, que vive na comunidade, que vivencia a comunicação, né, que eles estabelecem ali diariamente, eu acredito que essa pessoa vai conseguir te dar boas respostas para que você encontre a melhor forma de comunicação. Ou seja, qualquer tipo de comunicação é válido, qualquer tipo. Desde que a forma de comunicação parta, né, obviamente, da pessoa que precisa. Olha, a melhor forma de comunicar, então, comigo é por telefone. Então, você precisa ouvir, né? Você precisa saber disso. Esse feeling é importante, né, Bruna? Cada instituição saber o seu público, saber como que ele se comunica. Acho que é dessa forma, conhecendo o público, que consegue acertar mais nessa comunicação, né? Não adianta mandar o WhatsApp se as pessoas só usam o Instagram, por exemplo, né? Assim, E aí que eu saber como... reforço. Desculpa te interromper. Aí que eu Não, reforço a palavra é sua. o último pilar lá, que é realmente eleger uma pessoa que tenha essa visão do todo, que ela consiga enxergar esses mínimos detalhes, porque às vezes você fica batendo na tecla em cima de uma comunicação que não tá sendo eficaz ali, não tá chegando no destinatário final que você gostaria que chegasse. Então essa pessoa com esse olhar, né, um pouco mais amplo, que vai conseguir identificar isso, é a que vai te dar uma resposta. Olha, o WhatsApp é que está funcionando. Ou não, é telefonema que funciona mais. Mas é muito legal. Essa observação do telefone é bem interessante, porque eu acho também, da mesma forma que existe o grupo dos pais, né, que a gente comentou, eu acredito que quem está numa escola, está em outra, as pessoas trocam essas informações, né? Então, esse toque que você deu do telefone, eu achei muito interessante, porque ele pode ser utilizado por outras escolas até para aproximar. A professora falando por telefone, né, com a mãe, é bem legal isso, porque dá essa ideia da proximidade, coisa que hoje no digital está muito robótica, né? Uhum. Então, é uma boa referência. Bruna, aí tem alguns. A Ana Rita, por exemplo, fala que para sublinhar os comunicados em negrito, amarelo, vermelho, isso também é válido, né? Super! Desde que A não Joana, fique um carnaval, assim. Porque é o seguinte, quando você contrata um designer para ele desenvolver a marca da sua escola, ele tem por obrigação de passar um manual de identidade. Nesse manual de identidade são estabelecidas algumas cores que podem ser utilizadas. É óbvio que a gente vai mudando isso ao longo do tempo pela própria forma de comunicar. Então, assim, tem o bom senso. Acho que o bom senso ele manda isso acima de tudo, para justamente não ficar muito diferente uma coisa da outra. Essa questão das categorias temáticas que eu falei, elas são super importantes, porque elas conseguem estabelecer visualmente os temas, né? Então, estabeleça, se for negritar, vai ser de amarelo, vai ser de uma outra cor, enfim, negritar não, da destaque. Mas tenha isso como identidade. Tem que tomar muito cuidado, só para não virar um carnaval. a Joana ela já fala assim, tem que ter paciência para educar os pais a lerem, né, também. Também tem isso. Aí Ô, é ô, por meio da simplificação da informação, né, que a gente já havia comentado. É uma das alternativas. Ô, Bruna, agora sobre as empresas ou instituições que, às vezes, numa questão de gestão de crise, às vezes, com muitos comentários negativos em alguma rede social, essa instituição decide por bloquear os comentários. O que você acha disso? Você acha que isso ajuda a conter as críticas? Ou isso é passageiro? Eu reparei uma coisa que essas críticas elas não duram tanto tempo assim, né? A pessoa que criticou hoje, na semana que vem, ela já nem lembra, né, que ela criticou. Como é que você vê essa questão dessa gestão da página, da rede social, em caso de crítica, como teve na época da questão das mensalidades, do desconto das mensalidades? As escolas sofreram muito, foi uma avalanche de crítica nas redes sociais. Como é que você acha que, nesses momentos, a escola deve lidar? Eu aprendi muito
isso vivenciando em outras escolas, né? Essa parte de habilita o comentário, não habilita. O problema é que, às vezes, quando você deixa o comentário habilitado para algo que você tem certeza que vai gerar discussão, e às vezes é algo interno ali da instituição, que tem que ser resolvido com um diretor pedagógico, às vezes a questão do bloqueio ali do comentário faz com que você concentre aquela informação, mas você precisa passar todas as informações naquela legenda e naquele texto para deixar tudo bem claro. O problema é quando você às vezes habilita e começam a surgir comentários, virando ali uma mesa de discussão, sendo que as pessoas ficam talvez um pouco mais exaltadas e elas criam mais coragem por elas estarem em um ambiente digital. Então, existe aquela anulação, né, do outro ali, não está na sua frente, então você fala o que vier na sua cabeça. Então, assim, eu acho que vale o bom senso de você bloquear comentário ou não. Eu não sou contra bloquear assim, o comentário do post, eu não sou contra isso. Acho que se você quer fazer isso, mas tenha noção de que você está fazendo isso em prol de um objetivo ali que aquela comunicação já tinha. A Heloísa, ela falou também, e a Sandra também, falando que o telefonema aproxima a escola da família, que as famílias gostam e sentem falta de conversar com a escola. Quer dizer, na hora que as atividades presenciais elas voltarem, você acha que como que a escola pode preparar uma comunicação de forma efetiva, assertiva com os pais e mães de alunos? Você acha que a escola pode fazer algo diferente em se tratando de estratégia de comunicação para receber essas famílias, para acolher esses alunos? O que você sugere que a escola faça, assim? Eu estou perguntando isso porque a Bruna é uma das pessoas responsáveis pelas ideias dos vídeos que a gente faz no Cinep. E ela é sempre muito criativa, assim, pensa muito em soluções. Quer dizer, precisamos falar com os pais e mães de alunos da educação infantil. Como a gente vai falar de forma assertiva e de forma para integrar e aproximar essas pessoas? O que você acha, Bruna, do retorno? Então, eu vou falar aqui, vou dar um exemplo, acho que também parte de vocês assim interpretar se isso é válido. Uma das coisas que eu fiquei pensando muito no início da pandemia, eu fiquei muito reflexiva, acho que todo mundo, né? Todo mundo ficou pensativo sobre esse momento que a gente estava vivendo. Uma das coisas que eu desejei para mim era sair de uma forma diferente da pandemia, que eu levasse uma lição. Eu acho que a comunicação, tanto a forma de comunicar com os pais, como a forma até de dar aula, né? Ela vai mudar, ela já está mudando com a pandemia. E eu acho que é isso que a gente precisa mudar para falar para as pessoas quando as coisas voltarem. Que a gente teve uma grande lição. Que essa pandemia, é óbvio que não foi algo legal, não é algo legal que está acontecendo com a gente, mas que a gente conseguiu extrair uma lição disso e que a educação mudou, né? É uma reinvenção que a educação está passando por um momento muito, porque todo mundo está passando por um momento muito atípico, mas que a gente aprendeu com isso e que a gente está levando isso não só para os alunos, né? Que os alunos também estão aprendendo bastante com esse momento, mas a própria escola conseguiu se reinventar, né? Que era algo que já estava acontecendo e precisava acontecer. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Então, qual que é a forma de comunicar isso? Não sei. A gente pode colocar, estou inventando aqui uma palestra, um vídeo, independente do canal que vai ser utilizado, independente da mídia que vai ser utilizada, na minha opinião, eu comunicaria que eu mudei. Eu mudei para melhor. Eu aprendi com tudo isso. O que você acha, Lucas? Eu acho, concordo com você. Agora, é importante que o que deu certo que seja mantido, né, Bruna? Nessas plataformas, né? De comunicação, do que a escola pôde aprender nesse período, né? Porque eu acho também que essa demanda ela vai continuar, né? E muitas pessoas aqui no chat comentando sobre essa questão de dar resposta, né? Eu acho que todas as pessoas que perguntam, elas querem resposta. Todas as pessoas. É claro que a gente, como Cinep, a gente nem responde, principalmente no começo da pandemia, a gente respondia todas as pessoas, porque a gente entendia que era um momento de aflição. Hoje em dia, por exemplo, com os comentários às vezes críticos, às vezes pouco produtivos, a gente não responde. Mas é diferente, porque o Cinep ele é uma instituição
que ele não tem vínculo direto com as famílias dos estudantes. Ele tem vínculo com as escolas, mas é muito importante que as escolas elas respondam todas as famílias. E agora, uma coisa que eu acho interessante, Bruna, é a não padronização de todas essas respostas. Porque eu lembro que eu comecei, no começo da pandemia, eu respondendo os comentários no Cinep, às vezes eu era tanto comentário que eu colocava só a mesma resposta. Eu falava assim, olha, isso não procede, essa informação. E isso incomoda as pessoas, né? Porque as pessoas não se sentem, elas não se sentem, tem um atendimento personalizado, né? Isso é importante, a escola ter a paciência e para isso, né, Bruno, que é importante aqui, para isso não precisa recurso financeiro, né? A gente tem uma gama grande de escolas pequenas, não precisa, né, contratar pessoas, às vezes a própria equipe da escola dá conta dessa demanda, não dá a demanda básica. Assim, um dos pilares que eu coloquei lá também é estabelecer quais seriam essas respostas, porque realmente, às vezes você está com 10 perguntas, sendo que 7 delas falam a mesma coisa. Então, realmente, você vai precisar de uma base de comunicações, de respostas padrões, assim, né? Mas uma ou outra podem diferenciar, e esse olhar de Ctrl+C, Ctrl+V que não pode ter, né? É de ver cada um como um indivíduo, né? Que ele espera uma resposta também individualizada, mas é óbvio, né? Como eu falei, para você até agilizar a comunicação, tem resposta que pode ser padrão, mas não leve isso como, né, um padrão também para tudo. Uhum. Bom, nossas perguntas aqui acabaram. Não temos mais perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveite. Aproveitar os minutos finais aí, ó, passou tão rápido. Bruna, você quer falar mais alguma coisa, assim, algo que você, uma mensagem, você, assim, que é uma pessoa que é tão sensível, assim, à educação, né? Uma pessoa que entende, é tão difícil isso, porque a gente pega profissionais de comunicação, é muito difícil de achar uma pessoa que esteja antenada com a educação, que a gente sabe que é uma linguagem própria, quer dizer, você falar para a educação infantil, não é a mesma coisa. Você falar para o ensino médio não é a mesma coisa de falar para o ensino superior. O que você dá de mensagem para essas instituições? Como a instituição ela pode encontrar a sua identidade? Assim, o que ela, de acordo com o seu público, o que você acha que é a essência disso? Tá. Eu vou primeiro te agradecer pelo elogio, pelo comentário. Eu fico muito Não feliz é em elogio, não é elogio, é uma constatação, é ter diferente. uma constatação. Ótimo. A minha irmã, não sei se você sabe que eu já comentei isso com você, minha irmã ela é professora de escola pública e ela me conta muito dos bastidores que acontecem na escola dela. Eu vivenciei muito isso, assim, esse dia a dia da escola, assim, com ela. Então, aprendi muito sobre essa dor mesmo que o professor tem, né? E o que ele está sentindo agora, né? Com essa questão de transmitir o conhecimento. O tanto que os pais depositam uma responsabilidade absurda em cima deles. Então, essa dor me fez abraçar a causa, literalmente isso, abraçar a causa. E eu sou fã do Rubem Alves, fã do Rubem Alves. Então, tipo assim, e ele foi um dos maiores escritores, né, poetas, que falam sobre educação de uma forma muito bonita, né, e falam também sobre crianças de uma forma muito bonita. Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse tema e me dá muito prazer produzir conteúdos, né, por meio da minha agência, para o Cinep, para outras instituições de ensino. Então, assim, em relação a... Eu queria te perguntar... Qual que é a sua pergunta? Que eu acho que eu viajei aqui. Não, eu fiquei tão empolgada com o seu elogio, com a constatação que eu fui longe aqui. Vamos então aqui, porque Surgiu uma pergunta. apareceu perguntas aqui, Bruna. Então vamos tirar, porque eu tinha perguntado qual que era a essência que você acha que a escola tem que ter para encontrar a sua identidade, poder se comunicar de forma, né, qual que é o elemento principal desse cuidado. Mas já que o nosso tempo está acabando, a gente pode voltar nisso depois. Você vai pensando Eu nisso. vou só soltar uma palavrinha, então, que eu Tá. acho que é a autenticidade, aquela ideia de você pode até pegar outras instituições como referência, mas a sua cada instituição tem um diferencial.
Eu acho que é saber explorar isso por meio da identidade, por meio da comunicação, né? E explorar muito isso, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então, a autenticidade, o que te diferencia como escola, como instituição, o que diferencia na hora, né, da escolha do pai ali pela sua instituição, né? É isso que tem que ser passado nas redes sociais, tem que ser passado por meio da sua comunicação. Eu Pode falar penso, outra. sabe, muito, Bruna, eu penso muito numa transparência, sabe? Eu acho que todos nós, humanos, nós podemos errar, nós podemos aprender, nós podemos voltar atrás, a gente pode se Uhum. desculpar, a gente pode falar assim, olha, a gente mandou um comunicado e a gente errou, né? Eu acho que todo mundo está passivo ao erro, né? E nós trabalhamos com a educação, que é justamente isso, né? Aprender. Uhum. Então, eu acho que quando a gente é autêntico, igual você falou, e verdadeiro, acho que a gente consegue passar, transmitir essa honestidade, né, para as pessoas. Então, nunca nenhuma pessoa fala assim, não, eles estão querendo me enrolar, eles estão querendo me enganar, eles estão É, querendo me passar para trás, estão querendo me deixar esperando. Ah, não, eles só querem que eu pague a mensalidade e não importa mais nada. Quer dizer, eu acho que é mostrar o valor também do que está sendo feito, né? Quer com certeza. dizer, na educação infantil, e eu já vou para a pergunta da Joana, que ela fala sobre isso, na educação infantil, muitos pais deixavam os filhos na educação infantil por causa do trabalho, porque precisavam trabalhar. E não dão valor correto, por exemplo, às brincadeiras. O cuidar e o brincar na educação infantil, eles têm sentido pedagógicos. Né? Eles são importantes para o desenvolvimento, para o reconhecimento do corpo da criança, do lugar que ela Uhum. está, na relação dela com o outro, com o mundo. O cuidar e o brincar dentro da escola Sim. proporciona isso, né? E às vezes, quando a escola manda atividades para os pais fazerem em casa, brincadeiras para os pais estimularem os filhos, eu acho que é Uhum. importante muito mostrar esse valor do que está sendo Exatamente. posto, né? Que não é uma simples brincadeira, aquilo tem um fundamento. Eu acho que é muito importante a escola pegar todo esse conhecimento que ela já guarda consigo, né, que ela Uhum. já entende o que ela está fazendo, e passar para as famílias, porque as famílias muitas vezes nunca se preocuparam. Preocupa assim, ano letivo, quando é que vai ser É. as férias? Mas Uhum. assim, do processo de aprendizagem, não. E nesse momento Uhum. precisa, né, Bruno? É verdade. E nada como os pais estarem ali do lado dos filhos, né? Nesse momento, vendo, né, essas atividades chegando e participando desse processo para mostrar o quanto a educação precisa ser valorizada, o quanto o professor precisa ser valorizado, e o quanto de conhecimento está ali naquele brincar, né? Que é o que você falou, às vezes a preocupação é só deixar o filho ali na escola, né, a questão do calendário escolar, mas não, né, na brincadeira está uma lição ali que ele vai levar para o resto da vida. Joana pergunta, qual que é a abordagem, que a gente tem mais duas perguntas, que aí a gente encerra, né? Porque senão a gente ultrapassa o tempo. Qual a abordagem que você sugere para a campanha de captação de alunos em 2021 para a educação infantil? Você acha que a escola ela deve ir por qual lugar? Assim, Nossa, para poder chamar. Valorização do trabalho, valorização do professor. Superamos essa fase? O que você acha? não, eu acho que pode, é muito cedo ainda para eu pensar aqui agora, assim, porque a gente está ainda resolvendo um problema, né? A gente está tentando resolver uma demanda aqui, mas eu acho que é o que o tempo todo a gente está batendo na tecla. A partir do momento em que o aluno está dentro de casa e do lado dos pais, né, fazendo aquela atividade, a gente tem que valorizar ainda mais o trabalho do professor, do que a educação ela vai fazer diferença ali para o futuro daquela criança. Então, eu acho que pode ser muito em cima da valorização e da reinvenção. Eu gosto muito disso. É a reinvenção da escola e a valorização dos profissionais que estão nela. Bruna, um minutinho só para a gente poder encerrar. A Regina ela fala assim: falamos muito de comunicação externa, mas temos que cuidar da comunicação interna também. Como cuidar do público interno que também precisa estar bem informado? O que você acha que a escola pode ter de alternativa para poder comunicar aos professores, funcionários? Ótimo. Eu acho assim que justamente por sentir a dor dos pais que estão chegando, a gente acaba investindo muito tempo neles, né? Vamos colocar, vamos citar um exemplo, igual duas crianças, dois gêmeos, né? Você tem dois gêmeos
e um tá gritando muito, tá gritando muito. Quem que você pega primeiro? Você vai pegar aquele que tá gritando muito para acudi-lo. Que é um pouco do que está acontecendo, então, com as famílias, que é quem está gritando mais, pedindo atenção. E, às vezes, aquele outro fica de lado. Então, eu acho que é muito importante essa pergunta que ela fez, porque a gente acabou não comentando, né, sobre essas outras pessoas que fazem parte do colégio, da instituição. Então, eu coloco que o mesmo esforço que você vai colocar na comunicação com as famílias, esse diálogo, né, que eu citei lá no início, que ele também seja estabelecido com os seus funcionários, né, quem trabalha, quem está ali no dia a dia. Então, eu acho que a palavra certa seria, então, investimento. O mesmo investimento em comunicação que você tem com as famílias, é importante também que você tenha com essas pessoas, porque está todo mundo precisando de apoio agora, né, tanto um quanto o outro. Bruna, Britânico 7:30, queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, sua generosidade de compartilhar suas experiências, suas ideias, seu conhecimento, né, que é tão importante para as escolas nesse momento, né? Então, eu queria te agradecer muito, tá? Por essa presença e por estar aqui, por ter se disponibilizado seu tempo para esclarecer, para orientar as escolas. Isso não tem preço. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para você, eu vou avisar para as pessoas que a live vai ficar gravada no canal do YouTube do Cinep, e agradecer a todo mundo que participou, tá? E aí eu termino com a palavra da Bruna aí para vocês. Eu vou encerrar dizendo algo que eu falei lá no início. Eu acho que a discussão não termina aqui. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar. Estou aberta a responder. Eu acho que todos nós crescemos com isso. Então, fiquem à vontade para demandarem isso de mim. Não tem problema nenhum, não. Lucas, obrigada. Nossa, você foi um excelente mediador. Foi ótimo bater esse papo, até esse final aqui de perguntas e respostas. Foi ótimo, adorei. Foi muito bom. E obrigada também pelo convite. Eu que agradeço, Bruna. Boa noite, Jonas. Boa noite, Zuleika. Boa noite, Bruna. Boa noite a todo mundo, que agora são 84 pessoas que estão com a gente, e a gente chegou aí a mais de 100. Então, acho que foi um diálogo muito proveitoso, que não termina aqui, né? Semana que vem a gente tem mais webinar, na outra semana tem mais. A gente está tentando colocar sempre uma por semana. Então, na próxima semana tem o Renato Janine, que foi ex-ministro da Educação, que vai falar sobre educação e pandemia. Na outra semana tem a Miriam Leitão, que vai falar sobre o Brasil, a economia do Brasil no mundo pós-pandemia, o que as escolas podem esperar disso. Então, quero agradecer a todas e todos, desejar uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado, Bruna, e até já.